Então é o quarto passo, a primeira partezinha do quarto passo. E esse quarto passo não é fácil, né? Como diz lá mesmo. Esse versículo já está bem na primeira página aí do quarto passo. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Deus eterno. Quem aqui conseguiu olhar direitinho para o espelho que estava ali na porta? Esse espelho aqui. Quem entrou pela porta ali? Teve gente que entrou por aqui, pelo corredor. Né? Você realmente conseguiu se encarar? Como é a proposta desse passo? A proposta é olhe para você mesmo. Olhe para o espelho. Né? E é autoavaliação. Eu observei algumas mulheres. Teve muitas que passaram reto. Teve umas que só arrumaram o cabelo. Teve uma que arrumou assim, né? Mas o intuito não era isso. O intuito você sabe o que era. Era o Senhor falar com você quem é você. E o que Ele precisa aí, ó, vasculhar e tirar para que Ele venha com a bênção completa na sua vida. Muitas vezes a gente não recebe as coisas que Deus tem de promessa, que você já sabe. Porque precisa ainda trabalhar em coisas que nós ficamos segurando ou escondendo debaixo do tapete. Né? E esse curso ele é bem assim mesmo, né? Ele veio para mexer mesmo em tudo aquilo que está atrapalhando a nossa alma, né? Se você está disposto a fazer, a mudar, ninguém vai segurar você, querido. Ninguém. Então, esse é o primeiro passo. Esse é o quarto passo, que fala aí, examinemos seriamente, que está escrito em Lamentações 3:40. E essa oração todo mundo já conhece, não é? Oração da serenidade. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos todo mundo orar, fazer essa oração, mas com a verdade. Você realmente falando para você mesmo que você quer que isso aí aconteça. Porque é só o Espírito Santo que pode nos mostrar o que realmente precisa ser colocado diante do Senhor. E essa cruz está aqui hoje não é à toa, não. Tem um propósito. O único lugar que nós temos que derramar e entregar tudo é aos pés da cruz. Ok? Então queria que você, não sei se você sabe de cor, se você sabe de cor, pode fechar seus olhos, colocar a mão no coração e orar. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Deus, sinceridade de aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem de mudar as coisas que posso. E a sabedoria para a diferença. Amém? Quer repetir? 1, 2, 3 e... Deus, conceda-me a serenidade de aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que eu posso. E a sabedoria para reconhecer a diferença. Amém? Amém? Pode se sentar, muito obrigada. Todos os passos que você passar nesse livro, essa oração tem que estar presente. Porque não é fácil. Não é fácil a gente, depois de quantos anos... Aí você adquirindo tanta coisa e você descobrir que tem muita coisa que você tinha que deixar lá atrás. Né? E descobrir também que agora, nessa idade que você está, nesse tanto tempo de crente que você tem, você descobrir que muita coisa que você viveu era mentira e você acreditava que era verdade. Não é assim? Não é isso que está acontecendo com essas lições? Vocês já passaram por quantos passos mesmo? 4. Qual que era o primeiro? Quem lembra? Meu Deus, vocês estavam aqui mesmo? Qual que era o primeiro? Humildade e quebrantamento. Humildade para quê? Para reconhecer o que você, exatamente o que está falando aí, que você precisa mudar. Segundo passo. A pastora Cássia está soprando aqui, ó. Fé e esperança. Terceiro passo que eu já fiquei sabendo que foi, sim, maravilhoso. Qual foi? Entrega na cruz. Aí olha só. Você precisa se humilhar para saber quem, né, reconhecer, se quebrantar. Você precisa ter fé para acreditar que é Deus que vai fazer. Você precisa entregar isso aos pés da cruz. Aí depois de tudo isso, você falou, não precisa de mais nada, né? Aí Deus vem com o quarto passo para você fazer uma autoanálise. Aí agora que o negócio vai começar, né? Lá em Salmo 139, esse salmo ele é maravilhoso. Se você não conhece, esse eu costumo dizer que é o salmo da minha vida. Eu creio que é a sua também. Olha só o que diz na Bíblia Viva, que é o que o livro usa. Por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes,
põe os meus pensamentos e emoções à prova, toma conhecimento de tudo, descobre qualquer caminho errado e mau e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. E o que a gente sempre escuta, que é a Almeida, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Viu como essa Bíblia viva, que é exatamente o que o livro adota para sempre ter os versículos, parece que fica mais claro que o Senhor está falando com a gente? Então, Senhor, venha e examina a minha vida em detalhes. Você já fez essa oração para o Senhor? Se não fez, faz agora. Né? Porque não adianta a gente saber a verdade e não tomar uma postura, uma posição diante da verdade. Então, examina, põe os meus pensamentos, Senhor, e as minhas emoções à prova. Toma o conhecimento de tudo que está acontecendo aqui. Tudo aquilo que eu escondo, tudo aquilo que eu faço de conta que não é, tudo aquilo que eu me saboto, tudo aquilo que eu tento fazer na frente de uma pessoa eu sou de um jeito, mas lá na minha casa eu sou outra pessoa. Senhor, eu coloco tudo isso. O Senhor sabe de tudo isso, tem um conhecimento de tudo isso. Descobre, Senhor, qual que é o caminho. Porque para você ter algo lá na frente é porque você percorreu um caminho, tem um caminho. Qual o caminho errado, qual o caminho mau que foi esse? E me orienta, então, a andar pela vida eterna. É praticamente o veredas, né? Senhor, me faz voltar às veredas antigas. As veredas antigas são os princípios que estão escritos na Bíblia. Amém? Vocês estão tão caladinhas, gente. Meu Deus. Isso aqui é o que está aqui nessa cruz, ó. Está bem aqui na frente da cruz, ó. Este passo não é fácil, requer que olhemos cuidadosamente para nós mesmos. Alguém tem espelho aí na bolsa? Qual mulher que não tem espelho na bolsa? Quero te convidar a pegar o espelho, por favor. Agora olha assim, fala assim primeiro: Senhor, mostra-me aquilo que eu não consigo ver, mas que o Teu Espírito Santo precisa tirar de mim. Amém. Agora olha para o espelho. Sério. Tenha coragem de olhar para o espelho. Amém. E aquilo que o Senhor falar com você, se você quiser anotar, é muito bom anotar as coisas que Deus fala conosco. E ali tem uma pergunta: quem sou eu? Quem realmente é você? Porque tudo começa nisso aí, sabia? Que a crise do ser humano é na identidade. Então a gente pode cansar de trabalhar livros, cansar de trabalhar princípios, mas é exatamente aonde Satanás mexe. Porque o que ele falou para Eva, não foi isso? Você não é tão importante assim não. Você acha que o que ele está falando é verdade? Desmerecendo quem ela era, porque Deus já tinha feito e os dois especiais. E ela caiu na conversa. Não, quem que você acha? Quem é você? Quem é você realmente? Ou o que está escondido dentro de mim? O que é que precisa ser colocado à tona? E aí eu coloquei essa imagem, que é de quem mesmo, gente? Madrasta, mas você sabe, né, Nath? Então, o que ela fala? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? Quem que não cresceu com essa historinha aí? Essa conversa? Mas eu coloquei de propósito, porque tudo começa na nossa infância. Olha o que está escrito lá. Desde criança adquirimos defesas para sobreviver e encarar diretamente os nossos defeitos, dores e feridas. Agora, adultos, essas defesas se tornaram disfuncionais. Eu vou só passar umas pinceladas, porque você viu que é muita coisa, né, que tem nessa primeira parte do quarto passo. Por isso que eu perguntei se você leu, senão você vai ficar meio boiando. Então, a reação que você tem hoje em relação a algumas coisas na sua vida, de resposta da sua alma, que às vezes você até assusta com o que você faz, isso vem lá da sua infância. Vem lá da sua figura de autoridade. Quem que é a sua figura de autoridade? Seu pai, sua mãe, seus avós, até professores. E você está adulto hoje, mas se você não resolveu lá, muita coisa que você faz hoje é reflexo daquilo lá. Muita coisa do que você viveu atrás é reflexo disso. Até os 8 anos de idade, a criança é formada o seu caráter. Então, ela é formada através da cultura familiar, da cultura da igreja, se aquela família possui uma igreja, da escola, da vizinhança, entendeu? E isso você cresce com você.
Tem até as histórias do MMI, né? Todo mundo fala sobre isso, aquela questão do peixe. Não sei se conta. A mulher que fazia o peixe, cortava a cabeça e o rabo e fazia o peixe, né? É MMI mesmo que fala essa história, né? Eu nunca fiz MMI porque eu sou viúva. Eu sou viúva há 14 anos, viu? Estou de pé, sarada, curada, esperando o meu marido chegar, né, pastor? Todo mundo dessa igreja me conhece a hora para me casar, mas amém. Eu não estou desesperada, mas eu sei que Deus tem a promessa, amém? Meu filho hoje tem 14 anos e 6 meses, um homem de Deus, me acompanha em tudo que eu faço, recebeu o chamado missionário ano passado, e Deus tem grandes coisas para fazer através de nós, amém? Só um parênteses, só para você saber. Então, a gente sabe que as coisas que a gente vive lá na nossa infância, ela reflete aqui. Então, eu coloquei isso aqui só para fazer uma brincadeira mesmo, para você lembrar da sua infância lá, quando era a madrasta, a mulher má, não sei como é que é o nome, Nátina. Madrasta é madrasta mesmo, não é? Olha só, muitas vezes nós não gostamos de olhar para nós mesmos, que foi o que aconteceu aqui com algumas pessoas que não gostaram. Teve gente que passou reto mesmo pelo espelho. Viu que era para olhar para o espelho, mas passou reto do espelho. Eu não sei com quanta frequência você se olha no espelho. Eu não sei, porque eu acho tão normal, a gente acorda, você vai escovar os dentes, você vai olhar para onde? Para o espelho. Mas tem gente que tem problema de olhar para o espelho. Porque lembra de coisas que não quer lembrar. Porque olha e não gosta de si. Alguma coisa precisa ser resolvida. E aí, o tema e o próprio livro fala sobre esses tópicos que eu coloquei aí. Às vezes você tem medo, né? Não olha para o espelho, não olha para dentro de você mesmo por medo de encarar certas características. Ou por não gostar de você mesma. Ou talvez por não ter força emocional para escrever o que eu estou vendo e sentindo. A proposta desse curso não é você identificar e escrever? Não tem questionário em todas as questões? Tem gente que tem caderno aí? Me mostra os cadernos de vocês. Isso aí, esse cadernão assim, né? Você está escrevendo? Não é para a gente ver, não, a gente não quer saber. Mas o ato de escrever é libertador. É como se o Senhor estivesse na sua frente e estivesse contando as coisas, tudo para Ele. É libertador. Eu sei que tem pessoas que não conseguem. Eu já estou na 3ª turma na terça-feira. Teve pessoas que passaram por nós que não conseguiram escrever, mas elas conseguiam expressar. Elas chegavam e falavam, olha, Cris, eu não consigo escrever, mas eu preciso conversar com você. E aí a gente atendia até fora da aula. Porque tem gente que não gosta de escrever, não consegue escrever. Mas a escrita é bom que fica registrado que você está desabafando com o Senhor, que você está reconhecendo, e depois você também pode voltar lá e colocar um ok de curada, sarada, restaurada pelo Senhor. Amém? Então, se você não faz, esforce-se para você fazer. E aí, enfim, espelho, espelho meu, que mulher sou eu? Então, a partir de hoje, seria interessante você fazer essa pergunta, tá bom? Você está entendendo que pergunta é muito mais além da sua aparência, muito mais além do que a sua profissão, muito mais além daquilo que você veio, de que família você veio. Deus está falando de você, a pessoa que Ele criou. Quem é você? Você sabe? Para quê? Qual é o propósito que você tem nessa terra? Né? Você não caiu de paraquedas, você não é obra do acaso. Deus tem um propósito em cada um aqui. E esse propósito será cumprido. Amém? Então, como diz o próprio livro, é proposto aí um inventário, uma autoanálise, um inventário. Inventário a gente faz com a pessoa viva ou morta? Com viva ou morta? Morta. Aí, então, você não passou pelo 3º passo? Você não entregou? Então você morreu. Então está na hora de fazer o inventário. Amém? Assustou aí? Vocês passaram pelo 3º passo. Falei rápido demais. Vocês passaram pelo 3º passo. O 3º passo é a entrega, não é? Larga tudo aqui, ó. Então você larga tudo aqui, você morre aqui para você viver em Cristo, não é? Você entregou tudo aqui. Então está na hora de você fazer o inventário. Aí tem algumas perguntinhas, ó. O que você quer manter na sua vida? O que você quer eliminar? O que você passou? Para e pensa aí. O que você não passou? Quantas dores? Quantas decepções? Seria bom você anotar tudo isso, sabe para quê?
para você saber eliminar também e receber a cura de Deus em relação a isso. Às vezes a dor é tão grande, mas você não consegue nem falar nem escrever, mas é necessário, porque você fica segurando aquele negócio lá, impedindo o seu crescimento, impedindo a sua cura. De quem ou do que você tem medo? Você sabe o que lança fora o medo? O que lança fora o medo? Quem que é o verdadeiro amor? Só tem um, querido. O medo, ele é um negócio muito sério. Ele não é um sentimento. Tem um monte de coisa por trás do medo aí. Entendeu? E a única coisa que libera o medo é o amor verdadeiro, que é Jesus. Amém? Então, se você tem medo de alguma coisa, coloca isso no altar. Deus, o que é que está faltando eu acreditar no Senhor? Em qual parte da minha vida eu não estou acreditando que o seu amor é suficiente para me suprir? E Deus vai te curar nesse medo aí. Amém? O que você quer evitar? Quantos excessos você recebeu? Porque também, o excesso também é mal, é ruim. Tem muita gente que fala da baixa estima. Ah, porque meu pai não fez isso, porque minha mãe não fez isso, porque eu recebi palavras assim, porque aquilo outro. Ao mesmo tempo, tem um outro lado, que é, nossa, eu sempre fui a rainha lá em casa, eu sempre fui a primeira, eu sempre ganhei tudo. O excesso também não é bom. A palavra diz que assim, sim, não, tem que ter um equilíbrio. O excesso também não é bom, porque acaba que coloca a pessoa dentro de uma redoma. Eu não sei como é que foi sua criação, mas está na hora de você começar a pensar em tudo isso, porque, como eu falei, começa lá na sua infância, né? Então, o excesso também é ruim. Você sempre ganhou tudo na mão, de repente agora a pessoa que te supria não está mais presente, e agora? Você sabe fazer alguma coisa? Você foi criada para se virar? Ou você foi criada para ser dependente? Há tanto a dependência demais como a independência demais é problema. Vocês estão me entendendo? Aonde que tem que estar a nossa dependência? Em Cristo, né? E a nossa independência em determinadas coisas, sim, nós temos que ter, mas debaixo da direção de Deus. Amém? Quantas ausências você viveu? Talvez você teve problemas de relacionamento com a falta de amor, falta de carinho, falta de presença dos seus pais. Quem é o seu exemplo de vida? Ou aquele que você quer ser igual? Em quem você se espelha? Será que essa pessoa está segundo a palavra, segundo aquilo que é a verdade? Ou a vida inteira você achou que aquilo lá era o seu exemplo e de repente você descobriu algo que te decepcionou e o mundo caiu? É tudo inventário. Você tem que saber o que é que está acontecendo dentro de você. São perguntas para que você se identifique. Não, esse problema aí eu não tenho não, Cris, mas eu tenho esse problema. Escreva. Escreva tudo isso. Sabe, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele nos permite fazer isso. E Ele traz a memória, Ele traz à tona. Se você perguntar assim, Espírito Santo, o que é realmente que está me atrapalhando? Pode falar. Ele fala. Agora a gente tem que ter coragem para ouvir e obedecer. Não é? O que você vê quando se olha no espelho? Eu coloquei algumas fotos aqui, eu vou passar para você. É interessante, né? Um gatinho que vira um leão. Essa foto me marcou muito, por isso que eu coloquei aí. Você entende essa foto? Eu não sei como é que foi sua infância, mais uma vez. Era para ser uma moça, né? Porque só tem mulheres aqui. Mas essa foto é muito forte. Né? Uma criança sendo... Isso é abuso. Não está sendo tocada, literalmente, mas o que está sendo lançado sobre ela... Isso é abuso. Isso é um certo tipo de abuso. O livro também fala, essa passo fala. Isso é abuso verbal. Está vendo? Então, simbolicamente, as palavras, com certeza, deve ser o pai ou a mãe que está matando a criança. É forte, né? Feridas emocionais são nossas experiências negativas na infância que nos levam à defesa, onde negamos os nossos sentimentos e criamos um mundo de faz de contas. Com isso, nos tornamos adultos imaturos com as emoções atrofiadas. Está no livro isso daí. Tá? Então, o que é feridas emocionais? É algo que a gente muitas vezes não quer encarar, a gente nega. Só o fato de você negar, você já está com problema.
Então, as experiências negativas da sua infância te levam à defesa. Na verdade, essa negação é como se você não quisesse viver aquilo de novo, então você prefere já cortar o assunto, já nega, entra para dentro do seu casulo e pronto. Fechou, não quero conversar sobre isso, amém. Mas aquele negócio está lá dentro. Toda vez que você precisa passar por um processo, você lembra, mas ninguém sabe, ninguém viu. Então, isso é uma autonegação. Amém? Vocês entendem assim? Então, os nossos sentimentos, isso fica em torno dessa negação e vai crescendo e vira um mundo de faz de conta. Por isso que tem muita gente que você vê que a pessoa está mentindo. Você olha para a pessoa, você vê que a pessoa está mentindo. Está tudo bem? Está ótimo. A casa está, né, aos frangalhos. Irmã, você precisa de ajuda? Vamos orar? Não, eu estou perfeito. Lá em casa está tudo perfeito. Eu entro para o meu quarto e oro. São isso aí que faz a gente se mascarar. A gente nega, usa uma máscara de crente, que está tudo bem, e a gente vive assim, como se tudo estivesse bem. Mas, na verdade, na hora que você põe a cabeça lá no travesseiro, que é só você e Deus, você está arrebentada. Você não aguenta mais, porque seus ombros já não estão aguentando mais carregar aquele peso. Mas você não abre mão dessa negação. Você não consegue encarar o que realmente está se passando. E vou te falar uma coisa, vergonha é Satanás, vergonhado vai ser Satanás, sabe? A gente não tem que ter vergonha de falar de que a gente está passando para os outros. Se você está aqui, Deus te escolheu. Deus te escolheu para você estar aqui, para estar sendo ministrado nesse curso. Deus escolheu sua líder e sua co-líder. Deus escolheu. E se escolheu, é uma oportunidade que Deus está te dando para você abrir o coração. Não deixa passar. Gente, estou falando sério. Não deixa passar em branco. Sabe por quê? Porque se você deixar passar, você vai saber a verdade, tá? Com a ferida desse tamanho. E sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar pior. Desculpa, não estou jogando praga. Mas é a realidade. Porque você conhece a verdade, você se torna legalista, você aponta para os outros, você começa a ver as características da sua vida na vida dos outros. A Carol, vou falar de você, Carol, que você me conhece? Pode, né? A Carol, você viu a Carol? Ela está desse jeito, porque ela está passando por isso. É exatamente o que a pessoa está passando, ela aponta para o outro. Mas também, se ela abrisse mão, né? Aquilo que a pessoa tinha que fazer, ela não faz, mas ela acusa o outro. Porque conhece a verdade, a palavra. Está estudando. Então, em nome de Jesus, que nós não possamos ter essa arma, né? Que nós possamos abrir a mão disso, tirar as máscaras e abrir o coração. Abre o coração, querido. O segredo é isso, abrir o coração. E confiar. Vocês não fizeram um pacto de sigilo? Não fizeram? E está cumprindo o pacto de sigilo? Em nome de Jesus, né? Porque o pacto de sigilo é com você e Deus. Ninguém vai ficar vigiando o que você está falando, deixando de falar. Mas se você abrir a boca e falar, é você e Deus. Entendeu? Então, muitas vezes a gente não se abre com medo das pessoas falarem da gente. Querido, para com isso. Nós somos todas mulheres santas, sábias, escolhidas a dedo. Foi o Senhor que escolheu, não foi a pastora Cássia, não. Ela orou, e Deus foi colocando, né, pastor? E como orou? Ela gerou esse curso aqui há um tempão. Tá bom? Então, se abra. Se abra. Deixa Deus te curar. Deixa Deus falar com você. Que não tem como. Deus, tu sabes. Sim, Ele sabe, mas é preciso falar. Então, aqui, ó, passando aqui de novo. Mais fotos que remetem violência, abuso verbal, abuso mesmo, né? Bullying, lá do outro lado. Trouxe tanto questão de infância como questão de mais velho, marido, mulher. Eu não sei o que você tem passado. Esse computador aqui é meio doido na sua vida. Então, eu coloquei essa figura aí. Eu sou missionária da Jocum, fui, né? Muito tempo atrás. Meus estudos foram na Jocum. E lá a gente trabalha muito essa questão da alma, porque missionário não pode ir para o campo ferido, né? Senão não tem como ir. Então, a gente trabalha a questão de caráter, princípios. E quando eu fui preparar essa aula, o Senhor me falou para mim incluir aquilo que eu sabia, aquilo que eu aprendi. Então, esse esqueminha aí está num livro chamado Paredes do Coração. Dilma estava até esses dias. Quem foi? Pastor Oswaldo que trouxe, não foi? Oswaldo Lobo. Paredes do Coração, que é do doutor
Bruce Thompson, que ele é deão da Faculdade de Aconselhamento e Saúde da UDN, é a universidade que tem dentro da Jocum. Então, trabalha diretamente com aconselhamento. E eles fizeram esse esqueminha. E eu incluí dentro de uma matéria que eu dou, que é prumo. Tá? Então, só para você entender. Figura de autoridade, a gente falou da figura de autoridade, não foi? Pai, mãe, coisas lá da sua infância que você viveu. Então, elas são aquilo que deveria trazer para você amor, carinho, identidade, destino, falar para você quem você vai ser, e te ajudar, e te acolher, te beijar, te abraçar, colocar disciplina. Mas, muitas vezes, tem algo conturbado aí no meio, né? Tem a questão da agressão, tem a questão, você nunca vai ser nada. Então, agressão verbal. Você está achando que você é quem? Só porque você cresceu, você é dona do seu nariz? E aí vai. Muitas coisas que você, de repente, ouviu e que te travou a vida inteira. Talvez você nunca conseguiu um emprego bom, talvez você nunca conseguiu um marido que deveria ser à altura dos seus pais queriam. Né? A gente escuta tanta coisa. Então, ninguém serve, ninguém presta. Eles que tinham que dar a palavra. Então, eu não sei o que você viveu, mas a figura de autoridade ela tem algo sério e determinante sobre a nossa vida. Ela causa isso aqui. Então, todo mundo tem os dois lados. Se você não tem o amor, que é o prumo, ora você está aqui, ora você está aqui. É como se fosse um pêndulo. Eu ia trazer um prumo, mas eu não consegui. É como se fosse um pêndulo. Entendeu? Então, ora você está lá na inferioridade, ora você está na superioridade. Então, ora você está na fuga, ela traz questões na sua emoção, ela traz questões na sua mente, no seu espírito, na sua vontade. Aí você já não sabe mais o que pensar, já não sabe mais o que você está com vontade de verdade, se é de Deus, se não é de Deus, porque a confusão já foi daqui, passou para os sentimentos. E existe uma confusão danada. E se você não entrar dentro do amor, do prumo, você vai cometer alguma coisa errada, vai tomar alguma decisão errada. Então, a falta de amor verdadeiro faz a gente oscilar de lá para cá. Então, tem gente que fala assim, não, é porque a vida inteira eu fui rejeitada. Minha mãe me rejeitou no ventre, e não sei o que e tal. Não tem esse negócio de rebelião, não. Todo rejeitado se rebela e todo rebelde se rejeita. Forte, né? É, todo. Porque o problema é o amor. O problema é a falta do amor. Então, ora você está se rejeitando, ninguém me ama, ninguém me quer, aí fica lambendo ferida e aquele negócio, nossa, não vou naquela igreja mais não, ninguém me cumprimenta, ninguém me vê, e não sei o que e tal. Na mesma hora você levanta, sacoda a poeira e fala, eles vão ter que me engolir. Eles vão ver. É ou não é? Desse modelo. Né? Aí você até assusta com a pessoa, mas você não estava ruim esse dia, né? Sacudia a poeira. Mas assim, a motivação está errada. A motivação é, vocês vão ter que me engolir. Vocês vão ter que reconhecer quem eu sou. Não é isso. Gente, não é por aí. Porque você está do lado de cá agora. Você não resolveu o problema. Então, sempre existe esse pêndulo quando faltar o amor verdadeiro, que é Jesus. Então, tem o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. Tá? A rebelião, o principal, a gente pode falar pecado que vem da rebelião, é um pecadinho que fez uma terça parte do céu cair, que é o orgulho. Tá? E a rejeição é a incredulidade. São as bases para as duas coisas. Então, os dois têm um déficit do amor. Não consegue reconhecer o amor verdadeiro. Então, você tem essa confusão, essa luta, essa fuga o tempo inteiro. Ao invés de se render aos pés da cruz, reconhecendo quem você é. Não, Deus, realmente eu sou orgulhosa. Não, Deus, realmente eu sinto mesmo que eu sou rejeitada. E realmente, eu fui rejeitada no ventre. Eu fui. Minha mãe está ali, minha irmã está ali. Eu fui no casamento da minha mãe, gente, de binóculo. A mamãe engravidou antes dela casar. Então, eu sou bastarda, sou rejeitada e sou resolvida. Porque nós já resolvemos tudo isso. Imagina se eu ficasse. Misericórdia. Como que Deus pode usar uma pessoa doente? Claro que eu tenho coisas para consertar na minha vida, resolver, mas é um processo. Né? É um processo. E à medida que você vai indo para lá, indo para cá, indo para lá, indo para cá, você vai montando,
O que a gente fala, é porque eu estou apertando rápido demais. As paredes do coração, por isso que eu deixei os tijolos aqui. Esse tijolo é da pastora Tereza, aquele que ela usou na primeira aula dela. Você vai montando os tijolos. Aí tem o orgulho, aí tem o desânimo, o desespero, espírito amortecido, altos e baixos, oscilação, ostentação, sofisticação, aí do outro lado insegurança, culpa, desânimo. E aí você vai preenchendo o seu coração dos tijolos que você mesma colocou por falta do amor, que você vai, ora para rejeição, ora para rebelião, ora para rejeição, ora para rebelião. Cadê o espaço de Jesus aqui? Cadê? O que tem que acontecer nesse coração? Chega a um ponto que você fala, nossa Deus, eu não estou sentindo nada. Você vem para um culto abençoado igual foi ontem. Você vê todo mundo... Ixi, gente, eu chorei demais ontem. Na hora que falou de Moçambique, eu quase morri, pastor. Eu quero ir, Jesus. Levantei na hora e fui lá ofertar. Porque eu conheço tanta gente que está lá, além das nossas igrejas, pessoas que estão lá no meio mesmo. Gente, o negócio está muito mais feio do que está falando na mídia, sabia? Além de tudo, só um parênteses, fiquei sabendo hoje, recebi uma notícia antes de eu chegar aqui. Aquele lugar é assim de crocodilo. Está todo alagado. Então, não tem nem como eles ficarem realmente... Só tem as cabecinhas das casas. Não sei se vocês viram as fotos. Em Beira, que eu estou falando. Quem volta para tentar achar alguma coisa, ainda é perigoso morrer por causa dos crocodilos. Tem mais de 1000 pessoas mortas já. Então, nós precisamos ser igreja, né? Para a gente sentir essas coisas, para a gente sentir o que Deus... O nosso papel, a gente tem que quebrar tudo isso, sabe? Às vezes a gente fica olhando para dentro de nós mesmos e o mundo aí precisando da gente. Tanta coisa que você podia largar a mão, você quebrar esses tijolos aí, deixa Deus te usar. Tem tanto lugar para a gente falar de Jesus, mas você não dá conta porque está cheio de tijolo, você não consegue sentir Deus, não consegue ver Deus, não consegue falar com Deus, não consegue ouvir Deus, mas o problema não é Deus. O problema não é Deus. O problema sou eu e você que vamos juntando os tijolos e vamos crescendo essa parede ao ponto de a gente ficar insensível à presença de Deus. Misericórdia, né? Então, a autoavaliação, ela faz tudo isso. E lá em Jeremias fala, o coração é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Tão interessante esse versículo. O que a mente tem a ver com o coração, que tem a ver com a conduta, que tem a ver com as obras? Silêncio, né? Exatamente isso. Quando o seu coração está cheio daquilo que precisa estar cheio, que é Jesus, que é Ele que é o dono, o trono é dele, Ele que tem que assentar lá, tomar conta. Você é totalmente transformado. E você não vive mais para você, você vive para o seu próximo como mandamento que está escrito na Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. Senhor primeiro, depois o próximo. Então você é curado. A única doença, a única pessoa que pode curar seu coração é Jesus e é o amor dele. Então você é curado. E é claro que é incapaz de compreender, porque o amor de Deus, ele é... Gente, não tem limite. Não tem padrão. Você fala assim, esse aí Deus não ama, não. Esse é pecador, tinha que morrer. Aí você vê um estuprador, alguém que mata, alguém do seu ente querido. A primeira atitude, aqueles meninos lá da escola, dá vontade de matar eles? Eles morreram, né? Mas dá vontade de falar assim, nossa, pegar a mãe desse menino, o pai desse menino, não dá, não é a primeira coisa que pensa? Pois é, mas essa atitude nossa está errada. Sabe? Eu chorei muito, não sei se você chorou. Eu falei, Deus, nossa, nós precisamos cumprir o nosso papel de igreja. A igreja tem que chegar na escola. Eu pedi perdão para Deus, eu trabalho numa escola. Eu pedi perdão para Deus. Falei, Deus, eu estou ficando calada, eu tenho que falar mais. Eu tenho que falar, mas eu não sei, quem está aqui no meu balcão hoje pode ser uma outra pessoa amanhã, eu não sei quem que é. Então, por onde a gente passa, a gente é transformado, porque o nosso coração tem outro foco, é Cristo. E você é curado, e você consegue entender que essa cura, cura aqui a mente, e a sua conduta muda. Na Bíblia, muitas vezes quando fala do coração, ele está falando da mente. E a mente ligada ao pensamento.
Porque do jeito que você pensa, você faz e você é. Então, o fazer na Bíblia é comparado ao seu caráter. Por isso que fala de conduta. Então, não adianta você falar e fazer outra coisa. Você está entendendo que essa autoavaliação é muito mais profunda do que simplesmente olhar para o espelho? Então, não adianta você falar um monte de coisa e fazer outra, porque aquilo que você faz vai falar mais alto do que você está falando. Então, por isso que o coração tem a ver com a mente, tem a ver com a conduta, tem a ver com as obras. Amém? Jeremias 17. E aí tem esses... Isso aí está no texto aí. Quer ver onde é que está? Eu anotei a página aqui. Página 87 em diante, tem algumas ações para te ajudar a fazer a autoavaliação. Aí eu fiz um resumão aí para a gente ser mais ágil. Então, primeira coisa, conta a sua história. Isso é uma das primeiras propostas que tem no livro, não é? Você sentar, na primeira reunião, para você contar a sua história. Você conseguiu contar a sua história? Eu sou fulana, eu estou aqui por causa disso, eu acho que é isso, é assim. Conseguiu? Se não conseguiu, marca com a sua líder para você contar a sua história. É importante contar a sua história, porque quando você está contando a sua história, você vai identificar quem realmente você é e quais são os pontos que precisam ser tratados. Amém? É fácil contar a nossa história? Não é fácil contar a nossa história. Às vezes até vergonhoso, né? Mas como eu disse, envergonhado é Satanás. Amém? Porque nada pode ficar em oculto na presença de Deus. Então, conte a sua história. Isso é um dos primeiros passos para você conseguir fazer uma autoavaliação. Segundo, identifique então a raiz desse problema. Algumas perguntas para te ajudar. Por que eu tenho essas atitudes? Por que eu não consigo controlar essa atitude? Às vezes você faz algo que você se condena, mas você não conseguiu identificar o porquê que você faz e muito menos o porquê que você não consegue parar de fazer. Então, qual que é a motivação? Lá no coração. Motivação tem a ver com o coração, com a mente, com o pensamento, com a ação. Entendeu por que eu coloquei aquele versículo lá? Então, a motivação é aquilo que está dentro, bem dentro de você, a intenção do seu coração em fazer algo. E aí a motivação é a ação do seu motivo. Então, você chega ao ponto de fazer. Mas por que você fez? Igual quando... Eu acho que não acontece isso aqui, não. Quando o menino você tem um monte de coisa para você fazer. Aí seu filho vai lá e fica... Mãe, não sei o quê. Mãe, o menino está lá, vai lá. Ô mãe, não sei o quê. Mãe, ô mãe. Um dia que você fala assim, hoje, por favor, mamãe tem que estudar, mamãe tem que fazer isso e tal, meu filho tá aqui. É o dia que parece que, né, entende ao contrário, né? Aí tem uma hora que você enche as paciências e solta o quê? Um grito. Mas você não está entendendo, não. Isso acontece aqui, não. Só lá em casa que acontece. Que é isso? Você só não xinga o menino, né? Por favor. Mas tem hora que a gente extrapola. E quando depois que você grita, você fala, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Sou eu mesmo? É essas aí que são as motivações. É alguma coisa aqui que desencadeou esse ataque. Às vezes você veio de uma família que a vida inteira você escutou sua mãe gritando. Você vai fazer o quê? Vai gritar, você não sabe fazer outra coisa. Igual quando o pai nunca abraçou o filho. Nunca abraçou o filho. Aí o filho vai crescer sabendo abraçar? Ele não sabe abraçar. Ele não sabe. Nem receber, sabia? Você abraça, a pessoa fica assim. Já abraçou alguém assim? A pessoa fica assim. Aí você fica até sem graça. Porque não consegue. Não é porque ele não gosta de você, não é isso. É porque ele nunca foi abraçado. Por isso que eu te falei que o negócio é lá na infância. É questão de abraço, é questão de colo. Tem gente que nunca foi colocado no colo. Tem gente que nunca brincou de balanço. Tem gente que nunca... Não sei, tem tanta coisa que você gostaria de fazer com seus pais que ele não fez. E que talvez marcou. Tem gente que a vida inteira quis ganhar uma bicicleta e nunca ganhou. Uma boneca e nunca ganhou. Seus pais tinham os motivos, mas na sua cabeça foram injustos com você. Tudo isso faz parte da sua história, tudo isso faz parte do inventário. Você precisa vasculhar isso. Se você tiver coragem, senta com a sua mãe e com seu pai. Conta para mim, mãe, como é que foi a minha infância? Porque às vezes a gente esquece. O esquecer é uma defesa, viu? Depois que eu perdi meu esposo, tem muita coisa que eu não lembro. A minha irmã fala assim, como assim? Você estava comigo lá?
Mas essas coisas que eu não lembro, não é nada que me atinge assim direto. Às vezes é algumas coisas, comentários, algumas coisas que a gente estava junto, alguma coisa que a gente estava ministrando junto. Ela falava, Cris, você falou assim, assim. Eu falei, mano, não estava lá, não. Estava, você estava do meu lado. Eu falo, não, tem coisas que eu não lembro. Talvez o susto e o que eu vivi, eu perdi meu esposo no campo, missionário, a gente estava em Porto Velho. Nunca, a última coisa que a gente pensa é, né? Nunca, a gente estava preparando para ir para a África. Então, a última coisa que a gente ia pensar é o que aconteceu. Mas Deus sabe de todas as coisas. Outro dia a gente conta o testemunho. Deus sabe de todas as coisas. Mas bloqueia. Então, de repente, tem coisa na sua vida que foi bloqueada, mas para o mal. Graças a Deus, esse bloqueio não tem tanta coisa que, pelo menos até agora, não tem nenhum problema. Porque tudo que eu tinha, já botei para fora. Já botei para fora. Que eu falei, Deus, não. Quero entender tudo o que está acontecendo. E é necessário. Ponto 3. Reconheça as suas dependências. Tem algum comportamento repetitivo na sua vida? O que é que você faz direto e que não é bom? Tem algum vício? A pastora está rindo aqui. Tem algum vício? Que é isso, Cris? Eu sou crente. Eu sou crente, né? Eu também sou. Quem é aqui que quando não quer atender alguém no telefone, a pessoa diz que na sua casa fala que eu estou comendo, fala que eu estou ocupada, fala que eu não estou aqui, fala que sei lá o quê. Além de mentira, é um vício que se repete. Pecado, viu, queridas? Isso é pecado. Isso é básico, bem facinho esse. Vício, televisão, novela. Quem não assiste, não, né, pastor? Ninguém assiste novela, não, né? Não. Pelo amor de Deus, né? Só Jesus. A novela da Record. Aqui todo mundo boicota a Globo. Só a Record, né? Eu não sei, é você que tem que identificar qual vício você tem. Sabe? Qual mania que você tem que não é legal. Às vezes as pessoas que estão ao seu... Às vezes não, as pessoas que estão ao seu redor são as melhores pessoas para falar quais são os seus vícios. Quais são as coisas que não agradam. Tenha coragem de perguntar. Cadê a Carlinha? Eu vi a Carlinha. Carlinha, coach, né, Carla? Vamos fazer um coach, né? É isso aí. Faça algo para tampar. Eu faço algo para tampar essa minha dor? Tá? São perguntas aí que está no livro, mas se você quiser anotar. 4. Como eu tenho me relacionado com as pessoas importantes da minha vida? Geralmente são as que mais levam pedrada, né? Sim ou não? As que mais estão perto, as que mais levam. Porque você fala assim, me ama mesmo, não vai me abandonar, então posso fazer o que eu quiser, né? É errado. 5. Responder os nossos sentimentos de culpa. Você viu aí que interessante que o livro traz? 2 tipos de culpa, você sabia disso? A culpa falsa e a culpa verdadeira. Foi a primeira vez quando eu estudei isso que eu falei, quê? Eu nem sabia que existia isso. Como assim? A culpa falsa é aquela que alguém colocou sobre você. Olha, isso está acontecendo por sua culpa. Seu pai saiu de casa por causa de você. Sua mãe saiu de casa por sua culpa. Você é a culpada. Seu pai morreu porque você veio, sua mãe morreu no parto. Não sei se tem algum caso assim. Mas a culpa é sua. Mentira. Isso é mentira. Mas até você descobrir que isso é mentira, quantos problemas acarreta para a nossa alma? Você acaba, é mais fácil, nós somos seres humanos tão assim, que é mais fácil a gente acreditar na mentira e ela se tornar uma verdade. E você falar, realmente, eu sou culpada. Não, minha mãe não está aqui porque eu fui culpada. E meu pai separou da minha mãe também porque, né, eu fui culpada. É muito mais fácil você fazer isso do que você encarar a realidade, colocar os pingos nos is, falar, não, eu não tenho culpa disso, não. Não tenho culpa. Primeiro, porque filho não tem culpa de problema de pai e mãe. E nem pai e mãe devem intrometer nas coisas dos filhos, né? Eu falei isso hoje aqui com uma pessoa. Amém? Sim ou não? Mas a gente faz, né? Eu estou falando porque meu filho é adolescente ainda, mas eu já estou de olho, né? A gente faz. Porque a gente repete os padrões. Por mais que a gente ache que não é bom, a gente repete. Então, a gente tem que pedir para Deus sabedoria. Para Ele dar para a gente o padrão perfeito que é o dele. Né? A culpa falsa é essa, então é aquela que não é merecida e que alguém coloca sobre você e acaba que se assume essa culpa. E a culpa verdadeira é aquilo que realmente você faz, é o pecado que você comete e os problemas que você tem, realmente. Tá bom? Então são 2 tipos de culpa aí. Procure fazer o bem, ou procure o bem.
Não fique abalado por críticas ou pela resistência de outras pessoas. Veja o lado bom das coisas. Como é difícil isso, não é? Como é difícil. Se a gente te mostrar aqui, por exemplo, um papel com um pingo preto, é perigoso você falar que você vai enxergar só o pingo preto, né? Se eu te mostrar um copo pela metade, você vai falar que ele está o quê? Meio cheio? Sei, Carol, você já sabe da história. Você vai falar que ele está meio vazio ou meio cheio? É o lado negativo ou positivo que você vai olhar? Entendeu? A gente tem que mudar isso, a gente tem que ver o lado bom das coisas. Aconteceu uma tragédia. Aí você fala, Deus, igual, por exemplo, Moçambique. Deus, o que é isso que você está fazendo com aquele povo? Claro que não tem, assim, não é para você saber o porquê, mas para você tentar, pelo menos, não acusar, nem... Deus, por quê? A gente tem orado tanto, tem trabalhado tanto. Mas Deus sabe o que está acontecendo com aquele povo. Mas eu não vou falar, Deus está me descendo a mão. Mas você viu que Deus é o dono da natureza, gente. Ele faz o que Ele quiser. E nós ficamos sabendo do ciclone, pelo menos eu fiquei, eu creio que a pastora também, nós ficamos sabendo 5 dias antes. Eu tinha 2, o Miguel estava lá, pastora. O Miguel estava em Moçambique, mas a Emily. Estava o Miguel e a Emily lá, dois filhos meus da fé, estavam lá. Na hora eu passei o telefone para eles, eu não conseguia entrar em contato. Eu falei, meu Deus do céu, coloquei todo mundo para orar. Graças a Deus, eles chegaram 4 dias antes do ciclone. E eles estavam montando uma escola para crianças, lá em Moçambique. Destruiu tudo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente tem que olhar o lado bom, alguma coisa. Deus vai ressurgir com Moçambique de uma forma. Eu creio nisso. Que a palavra de Deus vai vir para restaurar aquele lugar. Não só Moçambique, mas como todos os lugares que a gente olha e fala, não tem jeito. Quem é você para falar que não tem jeito? Eu estou falando disso porque eu sou missionária, gente. Minha visão é só essa mesmo. Mas você entende o que eu estou falando. Na sua vida, no seu trabalho, no seu lar, na sua casa, com seu marido. Aquilo que você olha e você fala, não tem jeito. Quem diz? Quem tem que dar a última palavra é quem? É Deus. Então a gente tem que parar de olhar para o negativo e olhar para as coisas que são boas. Procure. Ali está falando, procure alguma coisa boa. Procure o bem. Nisso aí. Não, tem que ter alguma coisa boa nisso daí. A palavra fala sobre isso, né? Cadê, gente? Amém. Culpar os outros pelos infortúnios, negar a nossa própria responsabilidade nas condutas prejudiciais e resistir à verdade são padrões de comportamento que devemos rejeitar. Quando desenvolvidos desde a infância, se tornam distúrbio de caráter. A vontade de sermos honestos em relação a essas descobertas nos dará clareza na mente, que será vital para uma recuperação completa. Amém? Isso aí não é frase minha, está no livro. Tá? Eu só ressalto as coisas que realmente é mais importante. Então, não adianta a gente identificar um negócio e culpar. Ah, então quer dizer que eu sou desse jeito porque minha mãe me rejeitou? Então eu sou assim porque meu pai fez isso e aquilo outro? Ah, a professora fez isso comigo, meu tio fez isso comigo. Ah, eu fui abusada. Ah, eu fui isso, fui aquilo outro. Não adianta culpar ninguém. O intuito nosso não é arrumar um culpado. O intuito do livro, das aulas, não é arrumar um culpado. O intuito é você ser livre. O intuito é você ser honesta com você mesma, para que Deus venha e clareie tudo aí, ó, e mostre o verdadeiro amor dele. E aí você vai ter a recuperação completa. Fora disso, não vai adiantar, vai só doer cada vez mais, e as paredes vão crescendo cada vez mais. Para sermos restaurados, curados, precisamos de um amor fundamental, que preenche o vazio do nosso coração, que é claro que é Jesus, mas esse amor fundamental também a gente acha na família, nos pais. Se você acha, não, meu pai não vou abraçar ele não. Vai saber da história dele. Vai conhecer a história dele. Por que ele não te abraça como você acha que seria bom? Por que ele não te beija? Por que ele não fala eu te amo? Meu pai não fala eu te amo. Meu pai não fala. Meu pai não sabe abraçar. Mas nós lá em casa a gente pula no colo dele, a gente faz de tudo com ele. Ele fica com aquela cara séria dele, todo mundo que conhece ele acha que, nossa, como bravo. É mole. Aí o Cauã vai lá dar um beijo na testa de benção, vovô, que eu moro com os meus pais. Então, depois que a gente entendeu isso lá em casa, a gente está nem aí para a cara feia dele, a gente abraça mesmo, a gente beija e a gente sabe, porque a história do meu avô com ele é triste.
Entendeu? Ele nunca recebeu o carinho do meu avô. Ele recebia da minha avó, mas do meu avô não. Porque meu avô era viajante, meu avô era fiscal do INSS naquela época, ficava dias e dias fora. Então, ele cresceu com a ausência. Do meu pai é o filho caçula, ele cresceu com a ausência. Então, por muito tempo, a gente não entendia o que estava acontecendo. Por que ele era daquele jeito? Eu sou a filha mais velha. Então, eu recebi boas lapadas, né? Embora lá em casa... Vou te expor aqui, mana, velha. Andando italiano. A minha irmã é caçula, a que está aqui. Aí ela sempre falava que os olhos dele eram para mim, mas eu sempre achei que era para ela. Entendeu como é que funciona os negócios? Não, ele ama mais você do que eu. E ele, não, tudo que você pede, ele faz para você. A gente tem que entender as coisas. E a gente tem que ser curado e tratado. Não, agora a gente é resolvido, a gente beija mesmo, a gente fala as coisas, a gente fala, por que essas coisas desse jeito? Por que o senhor está falando desse jeito? Larga de bobeira, pai. Vem cá, vamos dar um beijo, vamos dar um abraço, vamos fazer assim. Aí ele fica mole. Então tá bom, desse jeito. Entendeu? Então, o amor fundamental, que era para ser regra, tinha que vir da família. Por isso que Deus fez Adão e Eva. E por isso que Satanás destruiu lá no começo. Porque desvirtuou toda a geração. A identidade é o problema da humanidade. Então, você não sabe quem é, você não recebe amor de seu pai e de sua mãe, dá todo esse problema e muito mais. Sim ou não? Lá, aqueles meninos da escola, não descobriram lá da mãe dele? Que a mãe dele... Ele morava com tio, com avô. Que a mãe era drogada. Nem falou do pai, né? Entendeu? Família disfuncional e que deu um resultado que logo, logo já ia acontecer isso. Se não fosse naquele dia, ia acontecer depois. Se não fosse com tanto de gente, seria ele mesmo que ia se matar. Por causa dessa falta de amor, por causa dessa falta do amor fundamental que vem do pai e da mãe, que vem de Jesus. Quando você consegue entender Jesus, você consegue amar seu pai com todos os defeitos que ele tem. Você consegue amar todo mundo com todos os defeitos que eles têm. Porque você entende que é porque ele não dá, porque ele não recebeu. Mas que você recebe porque você tem Deus como seu pai. É paternidade isso. Amém? E o segundo é de uma experiência contínua e repetida de uma família que expressa o amor, aceitação, apoio e compreensão. A família aqui está falando de nós, igreja. Tá lá, o grupo de apoio, igreja. Então, a família. Não é à toa que a gente chama a Catedral da Família. Né? Então, aqui tem essa questão. Aqui não, estou falando de igreja, não só aqui. Eu creio que tem pessoas que não são da catedral aqui. Mas nós estamos falando de família. Então, se você se sente só, se você se sente, ninguém me ama nessa igreja, procure alguém. Procure se entrosar, procure estar no meio, né, do pessoal. Você vai ter essa reciprocidade, porque somos uma família, somos um corpo. Fazemos parte do mesmo corpo. Então, a gente precisa estar integrado para a gente estar sentindo e recebendo esse amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco e que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, tem esse versículo repetido aí. Nisto é o amor, né, repetido. E lá embaixo tem, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A esperança não traz confusão. A esperança, em outra tradução nesse versículo, é amor. O amor não traz confusão. Por isso que eu falei que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o que acontece? Tem muitas horas que a gente faz, ao invés de encarar a situação, a gente usa máscaras. Eu trouxe um monte de máscara para vocês, se vocês quiserem. Olha como é que ela é feia. Que é isso, Cris? É isso mesmo. Na hora de encarar a verdade, assumir e confessar quem somos, a gente põe a máscara. E o que fizemos, né, as nossas defesas psicológicas que nos ajudam a mascarar. Então, se você não se encara, você usa máscara. E essa máscara, ela tem que estar aqui, ó. É o lugar dela. Na cruz. Hoje é o dia de deixar sua máscara aqui na cruz. Porque se você não deixar a máscara na cruz, você não vai ter cura verdadeira. Você vai ser uma falsidade, alguma coisa vai acontecer, mas não é cura. Porque vai passar pelo curso e depois vai voltar tudo de novo. Então, hoje é o dia de você deixar sua máscara aí. Encarar a realidade. Né? É ruim, né? Escutar essas coisas, meu Deus do céu.
E aí eu fiz um escudo, o povo quase morre de rir da pastora Tereza, que a gente inventa um monte de coisa. Então é muito mais fácil eu esconder atrás do escudo, né? Que é a minha defesa, atrás das minhas paredes, igual a pastora Tereza usou a parede da outra vez. Muito mais fácil eu esconder aqui do que realmente você saber quem eu sou. Então eu prefiro atacar do que mostrar quem eu sou. A pastora Tereza usou a espada dela aqui? Estudou não, né? Usou? Ela é muito engraçada. Ela usou a espada, gente, porque é melhor atacar do que, né? Então, não, eu arrumo uma desculpa. Eu fico escondida aqui atrás do meu escudo. Não, é porque você não sabe. Deixa eu te falar. Não, pastora, realmente eu tenho esse problema, mas... Está me vendo aí? Então, eu prefiro usar o meu escudo, que é a minha defesa, para mim não sentir dor. Para que você que veja o meu defeito, não me ataque. Porque a gente pensa que a pessoa vai te atacar. Não é para te curar, é para te atacar. Mas não é isso que ela vai fazer. Quem te ataca, na verdade, é a sua própria mente. Então, esse escudo tem que ser largado também hoje aqui, né? Os pés da cruz. Será que eu vou dar conta? Deixa eu jogar ele aqui. Deixa ele aí. Larga seu escudo. Sua autodefesa. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Amém? Fazer a autoavaliação. Estou acabando. Fazer uma autoanálise ou autoavaliação moral é parecido com limpar o guarda-roupa. Eu lembrei da senhora, pastora, na hora que eu fui fazer isso aí. Que a senhora falou do guarda-roupa. Que lindo. Foi, sem saber, né, pastora? Deus já sabia, né? A senhora pensou que ia lá só para dar uma averigada? Foi. E estava chique o bazar, viu? Passei por, assim, chique mesmo, só coisa de primeira. Continuar fazendo, ó, de primeira mão, prepare seu dinheiro para você ofertar para Moçambique através do bazar, tá bom? Oferta, como a irmã falou, é um princípio que você não tem noção, gente. Deus abre as portas do céu mesmo. Então, essa autoavaliação, quem gosta de mexer no guarda-roupa? É fácil mexer no guarda-roupa? É muito mais fácil a gente tocar as coisas lá no guarda-roupa do que fazer uma limpeza geral. Gente, olha a posição dessa mulher lá no guarda-roupa. Você não faz isso, gente. Não, a gente não faz. Quando muito você fica em pé mexendo nas coisas que você está vendo, né? E às vezes você dá as coisas para as pessoas, mas aí logo que você dá, você já coloca outras, né? E é isso daí que a gente precisa fazer na nossa vida, na nossa alma. Limpar como se a gente estivesse limpando um guarda-roupa, tira tudo aquilo que não serve mais, que não presta. Você não vai dar para ninguém, não, você vai jogar fora. Tá? E você vai deixar aquilo que realmente precisa ser deixado. Então, olha direitinho para dentro de você, olha o que tem, escolhe realmente o que você vai guardar e escolhe o que você vai descartar. E aquilo que não é mais útil deve ser a prática um dia só na sua vida? Uma vez no ano, de 15 em 15 dias? É diária. É como eu falo, é a mesma coisa que a meditação da palavra de Deus. Porque a meditação da palavra faz isso na nossa vida. A gente consegue fazer uma autoanálise com a palavra, que a palavra nos confronta, mostra quem realmente a gente precisa. Então, se você não tem a meditação, você não tem intimidade, você não consegue se autoavaliar. Está vendo que tudo na vida cristã é um processo, princípio? Tudo tem um princípio. Está preparado aí para você limpar seu guarda-roupa hoje? É hoje, viu? Não vai deixar para amanhã, não. Então, no Salmo 29 diz: sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Então, é a mesma coisa embaixo, mas na Bíblia viva. Olha só. Faz um exame completo na minha vida. Ó Senhor, examina cuidadosamente os meus desejos e pensamentos e purifica-me. Fiz da tua verdade, do teu amor constante, o caminho para atingir o meu ideal. Gente, está na Bíblia. E por que a gente lê e não obedece? Essa Bíblia viva é linda, né, gente? Compra para vocês estudarem, é maravilhoso. Olha como é que fica mais claro. Deus faz um exame completo na minha vida. Que nesta tarde você fale isso para o Senhor. Mas antes de você ir para compartilhar, eu queria que você fizesse uma autoanálise rapidinho aí.
Vou colocar uma música, eu queria que você se entregasse para o Senhor. Se você não teve coragem de olhar lá no espelho, lá, vem olhar aqui. Se você quiser vir para o altar, vem para o altar. Vamos fazer um feedback aqui antes de você descer para compartilhar. Deixa o Senhor falar com você. Deixa Ele mostrar para você quem realmente você é. Não tenha medo de se encarar. Sabe? Ele é amor. O que importa é isso. Ele é amor. E Ele vai te mostrar à medida que você vai conseguir enxergar e conseguir mudar. Deus, Ele não vem assim de uma vez para acabar com a gente. Esse pensamento e esse sentimento não é do Senhor. Ele vem para nos construir. Ele vem para nos reerguer. Ele vem para nos curar. Aliás, Ele já morreu na cruz. Jesus já morreu na cruz há muito tempo. Por tudo isso que a gente ainda fica... é isso, é aquilo outro. Ele já fez tudo isso.